Olá, bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje para o 11º episódio do Tem que Manter Isso Viu. E hoje a gente vai falar, ou vai tentar falar um pouco sobre o que é ou o que faz o Facebook, né? O Gus trouxe o tema, a gente tem visto nos últimos, quer dizer, não dá nem dizer nos últimos meses se intensificou, né? Mas acho que desde daquele artigo que todo mundo deve ter lido sobre o Cambridge Analytica, tem ficado cada vez mais evidente sobre os riscos envolvidos, né, na questão do uso de dados pelo Facebook. E o tema é ainda mais crítico quando a gente vai na página do Facebook e tenta entender, segundo a versão do Facebook, a versão do Mark Zuckerberg, né, do que, para que serviria o Facebook, ou o que o Facebook faz. E aí isso fica um pouco mais abstrato, porque ele não é nem um pouco objetivo, ou não parece ter uma relação direta com o que a gente sabe, né, conhece e usa do Facebook. Então, Gus, o que o Facebook faz? Pois é, segundo essa declaração de missão deles, que vocês podem ver, está na página do Facebook, depois a gente compartilha, como sempre, aí esses links, mas se você for na fanpage do Facebook, no próprio Facebook, tem no About lá, o campo sobre, tem uma missão do Facebook, e ele diz o seguinte, eu vou traduzir direto, seria o seguinte: dar às pessoas o poder de construir comunidade, assim no singular, e tornar o mundo mais próximo, ou mais junto, ou mais aconchegante, ou coisa do gênero. E, enfim, interessante, né? Ele se coloca como essa espécie né? essa coisa que começou a surgir, né? Quando começou a ter essa onda quando começou essas redes sociais, né? Começou a ter essa conversa assim a respeito de tá surgindo uma espécie de ágora virtual, né? Estão abrindo um espaço público, né? Aquele espaço público que foi suprimido das cidades, onde haveria o encontro das pessoas e o debate, o exercício da cidadania, digamos assim, mais crítica, onde as pessoas vão conversar, trocar ideias, e que isso foi sendo suprimido, digamos assim, conforme a gente foi avançando no século XX, aí, por causa de uma série de coisas, né? Sei lá, talvez o trabalho mesmo consome as pessoas, o trânsito, a violência, uma série de coisas, as pessoas pararam de frequentar esse espaço público, se tornando como uma espécie de máquinas a serviço do capitalismo, né? Falando de maneira bem caricata. E aí se reduziu esse espaço público. Então, quando surge a internet, ela se populariza, começa essa ideia, né, assim, utópica ou otimista de que a internet vai esse lugar de ser o lugar do debate, onde as pessoas podem trocar ideias livremente, etc. e tal. E as redes sociais parece que entrariam nesse espaço para promover esse campo de debate. E aí o Facebook está dizendo que ele é algo dessa ordem, um lugar em que as pessoas podem estabelecer vínculos comunitários, aí tem que ver o que ele entende por isso, e tornar o mundo de alguma forma menor, né? Um mundo que tinha grandes distâncias, essas distâncias são reduzidas e as pessoas começarem a se enxergar mundialmente como uma comunidade. O Facebook, cara, né, recentemente eles anunciaram que eles atingiram 2 bilhões de usuários dentro de um mês, né? Então, em um determinado mês, 2 bilhões de pessoas se conectaram no Facebook no planeta, o que, cara, é uma cifra extremamente impressionante, né? Tipo, sei lá, é quase um terço da população do planeta. Né, o Facebook cara, é do tamanho da China, em termos de usuários. Então, né, aparentemente, cara,
você tem aí, então ele está trazendo, ele conseguiu criar uma comunidade de 2 bilhões de pessoas. A questão é se é isso mesmo que o Facebook faz, né? Um texto aí que a gente compartilhou essa semana, que dentre os vários aí que a gente andou consultando e lendo para falar sobre esse assunto, tem um sujeito que questiona justamente essa missão do Mark Zuckerberg, vai dizer que na verdade não é nada disso, e que a verdadeira missão do Facebook é vender anúncio, né? E que o Facebook, nesse sentido, não seria nada diferente de o que é uma TV, um jornal, ainda que jornais tenham surgido inicialmente como meio de veicular notícias, né, e tentar fazer circular um pouco mais de informação, normalmente num veio otimista, talvez, né, num ambiente em que, cara, as pessoas não tinham acesso ao que acontecia nos âmbitos do poder, etc., em determinado momento, para sobreviver, os jornais passaram a se tornar locais onde se coloca publicidade. Tanto publicidade objetiva, né, de alguém que faz um anúncio, quanto uma publicidade mais velada na forma do conteúdo que é veiculado nos jornais, matérias pagas ou não, enfim, interesses que passaram a usar essa mídia como um lugar de promover ou enfim, de levar adiante algum interesse. A mesma coisa acontece com a TV, com o rádio, né, ou rádio antes da TV, e o Facebook não seria uma coisa muito diferente disso. Com a diferença, na verdade, de que ele nunca, em nenhum momento, ele foi algo diferente disso, né, ao contrário do que ele tenta vender. Então, o Facebook, na verdade, seria essa gigantesca empresa de publicidade, cujo objetivo é vender anúncio, e cujos clientes são os anunciantes, e não as pessoas que são os usuários do Facebook. E é interessante porque uma outra coisa que me chama a atenção é que também tem ele trabalha, né, com uma espécie de zona nebulosa entre quem é o cliente, né? Porque os usuários, né, a gente que acessa o Facebook e tá lá e põe a nossa vida lá dentro, enfim, ou não, né, enfim, mas põe alguma coisa nossa lá dentro e fica exposto ao que está sendo veiculado na timeline, eu tenho certeza que a maior parte dos usuários tem essa impressão de que eles são o cliente, ou seja, de que o Facebook é uma ferramenta criada para eles, que produz funcionalidades para eles e que está aberto cujo interesse é atendê-los de forma cada vez melhor, né? E o Facebook não nega, ou nem tenta, na verdade, minha impressão é que ele tenta passar essa imagem no sentido de garantir cada vez mais usuários, porque aí sim, quanto mais usuários ele tiver na sua base, e mais usuários engajados, principalmente, mais o seu espaço enquanto mídia de anúncio, de publicidade, é valorizado pelos seus verdadeiros clientes, que é a galera que vende, que compra publicidade, compra espaço de publicidade dentro do Facebook. E aí a inversão seria justamente essa, né? Não somos nós, os usuários, que somos clientes do Facebook, mas nós somos a mercadoria, ao passo que, né, somos nós, e é isso que o Facebook vende para os seus verdadeiros clientes, que são os anunciantes, né? Então nós somos a mercadoria, uma espécie de gado que o Facebook tem que cuidar, tem que alimentar, tem que manter, né, dentro ali dos currais, né? Tem que evitar que tenha grandes confusões, etc., para poder manter esse espaço interessante para os anunciantes. Isso explica, por exemplo, né, essa fixação que o Facebook tem com os mamilos, né? Quer dizer, você vê um monte de barbaridade sendo publicada no Facebook, mas, cara, uma coisa que eles proíbem automaticamente é quando aparece um mamilo, e a explicação disso talvez seja o fato de que não pegaria bem para certas empresas nos Estados Unidos, que é um país extremamente afetado com a questão da nudez, ter a sua marca veiculada próximo da imagem de um mamilo. E daí, interessante para o Facebook tirar os mamilos das publicações. A passo que tirar outras coisas mais graves, como a gente tem visto, e a gente vai provavelmente falar um pouco mais hoje, parece não ser tão preocupante assim para o Facebook. O que você acha aí, Rafa? Sim, e o que eu acho curioso é que isso tem muito a ver com
com o modo como grandes empresas nos Estados Unidos começam, né? Se a gente for buscar a origem de grandes empresas nos Estados Unidos, então eu vou citar três, né? Microsoft, Google e Facebook. Eu até vi um documentário do Netflix muito bom, chama Silicon Cowboys, sobre a história da Compaq. A Compaq, diferente dessas outras que eu citei, a origem dela está na fabricação de um computador compacto, certo? Então, assim, essa é a origem dela. Já a Microsoft começou com eles criando uma linguagem BASIC para rodar no, se eu não me engano, no computador chamado Altair, e a partir daí começa outras coisas que eles vão descobrindo o que eles são conforme a história deles avança, né? Então, quando a Microsoft entra nos anos 80, ela, enfim, é a empresa do DOS. Ao longo dos anos 80, ela vira uma empresa de Office, né? De conjunto de aplicativos, né? Que naquela época se chamavam programas, né? Hoje tudo se chama aplicativo. Mas eram programas, então tinha o Excel, o Word, né? Esses programas que ela foi escrevendo para complementar o uso do DOS. Ela entra aí nos anos 90 com o Windows, já tinha, né, nos anos 80, mas o Windows 3.1, se não me engano, nos anos 90, e em 95 ela vira essa empresa de essa potência de sistemas operacionais, né, no sentido de ubiquidade mercadológica, quando todos os PCs basicamente rodavam Windows. É claro que a missão dela originalmente foi se transmutando aí ao longo do tempo. O Google é a mesma coisa, né? Começou com uma tese de mestrado ou doutorado, se não me engano, e resolveu a questão da busca na internet. Só que se você for ver o que dá dinheiro para o Google, né? Os números hoje são, o ano passado, o Google faturou 81 bilhões com venda de publicidade. Claro que, se não me engano, ali em 2004, quando o Google também era um monopólio já de busca, eles foram atrás de como, dentro do jargão usado no meio, né, como vamos monetizar essa operação. E aí eles perceberam a questão da panfletagem de publicidades contextual, não só dentro da busca, mas eu posso revender isso para outras páginas, porque eles conseguiram, eles compraram uma empresa chamada AdSense, que conseguia extrair o contexto da página e relacionar ao tema dessa página uma publicidade que seria contextual, ou seja, ela não, antigamente não tinha muito a ver, ou a tecnologia que era usada para tentar colocar esse contexto, ela era mais tosca, né? Você tinha que definir um tema para a página. Então, essa página é sobre esportes. E aí ficava exibindo o mesmo banner para todas as páginas de esportes. O lance aqui, eu até procurei esse texto, mas eu não achei. Mas já em 2011, quer dizer, também não faz tanto tempo, e enfim, o Google é de 98, então, assim, acho que 12 anos depois, em 12, 13 anos depois, a missão deles já não era mais essa missão, digamos, bonitinha, que ainda é a do Facebook. O Google ele já assumia que, pelo menos assim, a missão descrita por um dos diretores lá, era de conectar marcas a pessoas, entendeu? Então, eles não tinham mais esse lance do tipo, como faz o Facebook, de atribuir uma missão como se fosse algo bonitinho, né? Como se fosse uma missão, algo a zelar pela humanidade e tal. Então, o Google já é um pouco mais realista, tanto que em 2004, quando eles entraram na Bolsa, né, no prospecto lá de lançamento de ações, eles criaram aquela ideia do no evil, né? Ou seja, não seja mal. Só que depois eles abandonaram isso, enfim, viraram mal mesmo, maus, né?
e fizeram várias coisas que iam contra essa ideia de você sempre ser legal com o usuário, não ser uma empresa convencional. E o Google hoje, acho que ele trabalha nos mesmos moldes e modos do que a Microsoft até um dia já trabalhou, né? A Microsoft era uma empresa tida como bastante maléfica, conseguiu escapar ainda de um processo de antitrust, e pagou por isso, de certa forma, né? Hoje a Microsoft está tentando voltar a ser uma empresa legal e querida para os consumidores, até porque, enfim, ela perdeu um mercado fundamental de hoje em dia, que é o dos smartphones, né? Talvez a maioria das pessoas que estejam nos ouvindo não tenha um celular com Windows no seu rodando no seu celular, e muito menos deve ter algum aplicativo da Microsoft, né? Então, esses dias até saiu a notícia de que o Bill Gates usa Android com a desculpa de que e isso, claro, não deve ser por acaso, deve ser uma campanha velada de marketing de que hoje todos os softwares da Microsoft têm versão para Android. Então, tem o Office para Android, etc. Então, claro que a Microsoft está agora com um posicionamento mais de sou legalzinho, amo o Linux, né? O importante é a cloud, tal, não faz mais tanto dizendo que não importa tanto o sistema, desde que todos os programas estejam funcionando a contento e tal. Enfim. E a gente chega no Facebook, que quem assistiu o filme o Social Network, eu acho que ele é uma boa descrição ali de algumas coisas, como a questão do Mark Zuckerberg, no fundo, ele não tinha a visão completa do que ele estava fazendo, como também eu citei a Microsoft e o Google, eles foram fazendo e descobrindo o que eles eram e as formas de ganhar dinheiro em torno daquilo ao longo do tempo, né? Então, como rede social, hoje o Facebook é um monopólio, mas se você for ver, primeiro, não foi a primeira rede social, que eu acho que dá para dizer que era o Friendster, né? Que também é uma que... E logo depois veio o MySpace, ou seja, o Facebook é mais novo do que o próprio Friendster e o MySpace. E o filme mostra como uma das dicas que o Sean Parker, que era era o investidor do Napster e depois virou investidor do Facebook, a dica era, cara, não coloca anúncios agora, porque senão você vai matar o seu produto. Ou seja, você precisa ganhar volume de usuários e manter o aspecto cool da coisa para atrair usuários. Tanto é que o filme mostra a treta com o brasileiro, que era sócio do Mark Zuckerberg, porque o brasileiro tinha essa ideia de que ele tinha que ir atrás de anúncio e foi vender anúncio, e o Mark Zuckerberg aproveitou a ausência desse sócio e meio que mudou as diretrizes gerais do Facebook e tirou esse brasileiro, né, o Eduardo Saverin, da jogada. E o que o Eduardo queria fazer na época, o Facebook não fez, e quando fez do jeito que é hoje. Claro que acredito de uma forma muito melhor, muito mais sofisticada e muito mais, digamos assim, do mal, né? Porque, na verdade, com essa desculpinha de que queremos conectar as pessoas, no fundo eles querem os dados das pessoas, o que elas fazem, onde elas estão, para poder minerar esses dados e vender isso para empresas. Pois é. O Google, ele num primeiro momento, ele só contava com os dados que as pessoas imputavam, né, na busca, mas em algum momento também ele passou a criar essa questão de perfil, né? Então, hoje, tanto o Facebook quanto o Google, eles colecionam tudo que a gente faz e atribuem ao nosso perfil, né? Então, eles sabem tudo sobre nós. Pois é, e eu acho que, na verdade, isso é a grande diferença aí, né, do tipo de anúncio que existia antes, né, até então, para o que
eles estão veiculando, né? Porque justamente essa quantidade de informações que eles têm sobre os indivíduos atomizados é algo, cara, sem precedentes da publicidade, né? Se você pegar jornal, TV, essas coisas, né, o anúncio é colocado, eles criam uma espécie de grandes categorias, gêneros, né, de pessoas, eles tentam, né, que seria uma espécie aquilo que ia chamar do público-alvo, né? Então, o alvo de um anúncio até então era um público, né? Uma categoria de pessoas bastante ampla, tipo a classe média, sei lá, os homens com mais de 30 anos e uma certa faixa de renda, né? Então você tinha aquela propaganda que a gente veio se acostumando ao longo, né? Pessoal, né, quem tem 30 e tantos anos aí cresceu aí com televisão, né, pegou a fase da televisão, digamos assim, antes da fase da internet, você tinha esses anúncios meio genéricos e tal, e que, cara, de certa forma funciona. A gente tinha até um certo apego emocional com alguns deles, né? De vez em quando você lembra de propaganda, enfim, achava legal, tinha aqueles slogans e tal. E o que vai mudando, né, com essa disponibilidade de dados que o Facebook principalmente tem sobre as pessoas, mas o Google também tem isso, né? É interessante, inclusive, ver aquela página do Google, depois a gente também coloca o link, caso alguém não conheça, né? Também saiu algumas notícias algumas semanas atrás, assim, alarmantes, né? Dizendo, o Google está gravando aquilo que você fala, né? E se você olhar, na verdade, eles têm uma página que eles chamam de Minha Atividade, My Activity, em que, cara, tem sério, deve ter uns mais de 30 tipos de coisa que o Google grava sobre atividade sua na internet, né? Desde todos os sites que você visitou até, enfim, todos os lugares que você passou em que você estava com a localização ativada, até esse caso que chamou a atenção das pessoas, que ele grava, né, quando você usa ou quando você fala aquele OK Google para falar com o celular ao invés de digitar e pedir alguma coisa, ou quando você usa aquele botão de gravação de áudio no teclado, né, você tem um teclado lá do seu celular ou do seu tablet, você aperta aquele botãozinho do microfone, que é para você ditar uma frase, ele grava uma parte dessa sua fala, enfim, dizendo que está tentando pegar o jeito que você fala para melhorar a compreensão que ele tem das suas próprias palavras. Sinceramente, eu não duvido que o objetivo seja esse, não acho que... Enfim, o que é curioso, na verdade, nesse caso é que, estranhamente, tem gravações de alguns segundos antes de você clicar no microfone, né? E aí eu fico me perguntando como é que eles fazem isso? É aleatório? Agora, todos os que estão disponíveis para você ouvir, tem alguma relação com a chamada do microfone. Aí a pergunta é, será que ele grava aleatório e só registra aquilo que eventualmente tem a ver com o microfone ou não, né? Então, fica aí, né? Isso faz lembrar, por exemplo, aquela história que o Snowden né, expôs lá sobre o NSA, que usava microfone, câmera dos computadores sem o usuário saber para coletar imagens e áudios, né, desses usuários na internet, às vezes com o computador supostamente desligado, né? Enfim, então, quer dizer, o Google também tem, digamos assim, a capacidade de fazer algo semelhante. E aí tá lá tudo que você faz, tudo que você acessa no YouTube e tal, você pode olhar lá, dá pra você inclusive fazer um backup de toda a sua atividade na internet nesse lugar. Enfim, fica a curiosidade. O fato é que, com o posse dessas informações, como o Rafa mencionou, eles estão tendo a capacidade de criar, diferentemente do que é na publicidade na mídia tradicional, de criar perfis muito detalhados sobre as pessoas. É evidente que ainda se trata de certos grupos, mas agora são grupos muito reduzidos e com um nível de informação muito mais particularizado, ao ponto de permitir mandar um anúncio que afeta de alguma forma já, ou melhor, que se enquadra mais claramente a um perfil psicológico das pessoas. E aí essa
lembrando de novo aí desse caso aí da Cambridge Analytica, né, que usa aqueles procedimentos de psicologia para traçar um perfil de certos usuários e aí criar esses anúncios e direcionar para eles estão usando diretamente a tecnologia do Facebook, né? Então eles têm um mecanismo, né, criado inicialmente uma pesquisa científica para traçar perfis psicológicos, e aí ele consegue, a partir da criação desses perfis do tipo, né, sei lá, pastor de igreja evangélica extremamente suscetível ou que reage impulsivamente a qualquer postagem no Facebook sobre aborto, né? E aí você consegue pegar esse cara e falar o seguinte: bom, manda para esse sujeito uma propaganda que certamente ele vai clicar, que é uma propaganda que tem a ver com o tipo de valores que ele defende, que ele acredita, né? E aí você percebe qual é o perfil das pessoas e você consegue construir uns anúncios que vão ser muito mais atraentes para aquele tipo específico de pessoas que as pessoas você quer atingir. Cara, isso tem aplicações inúmeras, né? Na hora de vender produtos, né? Você recebe aí, né? Você gosta de comer hambúrguer, você começa a receber os anúncios das publicidades dos food trucks da sua cidade, pô, e que de certa forma é até legal, porque querendo ou não é um serviço, é uma coisa que você gosta, é uma coisa que chega para você na sua timeline, lá sempre na segunda postagem que abre do Facebook, tem sempre uma propaganda, não sei se já repararam. Ok, até aí, né, você tem os pequenos estão pequenos empreendimentos, pequenos empreendedores, pequenas coisas, caras que fazem coisas praticamente artesanais, conseguindo vender o seu produto e, enfim, ter um acesso a um público um pouco maior. Cara, isso é até legal. O problema não está nisso, né? O problema está numa coisa que a gente viu de novo, né? E que, cara, que é o modo como esse tipo de perfilação dos usuários foi utilizado para obter resultados políticos. E aí teve esse grande coisa em torno da eleição dos Estados Unidos, mas, cara, isso já estava sendo usado aqui no Brasil em 2014. Isso foi utilizado já desde a época ali de 2013, etc. Já dá para perceber que isso está sendo usado. Talvez mais toscamente, o que aconteceu talvez na eleição americana é que apareceu essa empresa, né, que usou isso de forma sistemática e vendeu isso como serviço, faturou uma grana e teve um impacto gigantesco na eleição. Até agora não sabe direito o tamanho do impacto, né? Começou a aparecer agora a história o Russia Leaks aí, o quanto que coisas ligadas ao governo russo comprando anúncio tiveram a capacidade de impactar dentro das eleições. Então isso não está muito fácil de medir. No primeiro momento, Mark Zuckerberg dispensou isso, falou, cara, isso não é relevante, né, no Facebook. O cara pode até ter feito algo desse tipo no Facebook, mas isso não é suficiente para afetar a eleição, isso logo depois do ocorrido. Agora já mudou o discurso, né? Então, assim, não está claro o quanto que a gente é capaz hoje de se defender desse tipo de coisa, né? E aí você já também tem umas reações muito loucas, né? Porque, na verdade, isso que aconteceu essa semana, por exemplo, no Brasil, os caras enfiaram esse jabuti na reforma política, com uma possibilidade de você obrigar as pessoas a remover páginas e anúncios que os políticos julguem ofensivos, sem nem sequer consultar a justiça. Então começa a surgir essas soluções que na verdade não são soluções, né? É só o cara tentando causar um estrago na campanha do outro. Então, assim, a gente está num momento que é difícil saber para onde que esse negócio vai, né? E a resposta que os caras estão dando, tanto do Facebook quanto do Google, ainda não é a contento, né? Aí, só para citar mais um exemplo, que é o caso do que rolou lá esse atentado que aconteceu nos Estados Unidos, aí, desse maluco que atirou num monte de gente, e teve o pessoal denunciando que, cara, durante pelo menos 6 horas depois do ocorrido, estava circulando um volume gigantesco de fake news dentro do Facebook, dentro do Google, e, cara, sem qualquer capacidade de responder esse tipo de coisa. Lógico que anúncio é uma coisa, fake news é outra coisa, mas, de certo modo, também os caras utilizam o mecanismo de anúncio para veicular isso aí que nós estamos chamando de fake news. Então, tudo isso é viabilizado desse monstro gigante que é o Facebook, que, de novo, tem 2 bilhões de usuários,
né, e tem essa capacidade e as coisas têm a capacidade gigantesca de viralizar nesse ambiente, e de alguma forma, hoje a gente tem a menor ideia de como realizar um controle mínimo desse tipo de coisa, e aí isso está beneficiando a galera, entre aspas, do mal, né? Porque enquanto, vamos dizer assim, você tem uma galera que tem algum escrúpulo de fazer alguma coisa e não ser, né, não usar desses mecanismos escrotos para poder tirar vantagem, por exemplo, numa eleição, tem uma galera que, cara, não tem escrúpulo nenhum e nesse momento essa galera está levando vantagem, né? E aí, quer dizer, quais são os caminhos? Os caminhos é escrotizar geral, todo mundo usa isso da maneira pior possível para obter os seus fins, ou a gente tenta bolar um jeito de minimizar a capacidade dos escrotos de conseguir avançar nesse campo. Mas a pergunta que fica é como, né? A gente, até agora, ninguém tem uma resposta para isso. E, assim, pô, eu não conheço o Mark Zuckerberg, assim, pessoalmente, né, não acompanho a vida dele. Tenho amigos que trabalham no Facebook e gostam muito, tanto da cultura, como no caso deles, né, eles não trabalham diretamente com um produto front-end ou com questões de produto, até onde eu sei. É que, dada o tamanho, né, e a complexidade de um sistema como o Facebook, esses meus amigos, que são pessoas, claro, imagina, o processo de seleção do Facebook não contrata Zé Ruela, né? Ou diminui a chance de que isso aconteça. Então, pô, os desafios técnicos que eles encontram no dia a dia, aliado a essa cultura, faz com que seja um trabalho ótimo, pelo que eles falam, eles adoram, assim, não só eles são bem pagos, como os desafios que eles encontram no dia a dia são em si, né, motivadores para quem gosta de trabalhar com tecnologia. E digo isso por quê? Porque, de diversas formas, o que o Facebook oferece e faz é legítimo. Estou dizendo assim, pô, apesar do Mark Zuckerberg e sua trupe descobrirem ao longo do processo de desenvolver o site, o produto, e manter isso no ar, e agregar pessoas em torno disso, o que eles são, faz parte das regras do jogo, né? Então, assim, até esses questionamentos que também são legítimos, né, sobre qual seria a verdadeira natureza do Facebook, fez surgir outras redes sociais que tentam corrigir, ou seja, tentam manter essa questão da conectividade entre pessoas, a interação, as comunidades e tudo mais, ao mesmo tempo que resolvem esses problemas de centralização, domínio dos dados por uma pessoa só, né? Porque a verdade, em algum ponto, é que independente das medidas de segurança que o Facebook adota, as criptografias e tal, há instâncias dentro do Facebook, que nem todo devem ter lá as suas políticas de acesso, né, diferenciadas, nem todo funcionário tem acesso, mas eles precisam guardar o dado puro e ter acesso a ele, ou seja, onde esse cara mora, com quem ele fala, qual é o gênero, né, sexual dele, entre outras coisas, para justamente criar a tecnologia que permite às empresas acessarem esses nichos, né, esses públicos-alvo. Então, sim, há uma questão de legitimidade em torno disso, né, não é ilegal, não é errado, e os questionamentos em torno disso se referem à ética e à moral, porque sendo coisas muito novas, ainda que usem o mesmo arcabouço legal, social, cultural, por exemplo, das empresas de carro, né? Ou seja, estou dizendo, o Facebook hoje é maior que muitas empresas de carro. E as regras que valem para o Facebook, no geral, são as mesmas que valem para as empresas de carro. Estou citando empresas de carro porque também no começo do século XX era algo muito novo. Agora, no começo do século XXI, as redes sociais e essa coisa de internet é algo muito novo.
Só que os desafios não são os mesmos, né? Os dilemas não são os mesmos. Então, eu acredito que o Mark Zuckerberg não é uma pessoa mal intencionada, mas ele é um cara idealista. E o idealismo tem esse problema de, às vezes, você cair para a ingenuidade, né? Então, você citou que, no primeiro momento, ele negou, agora parece que ele vai ser chamado a falar no Senado, caso, não sei se ainda já foi essa semana, mas parece que os senadores querem entender deles, porque parece que a Rússia conseguiu, usando as ferramentas e essa estratégia de publicidade, manipular de alguma forma a opinião pública de algumas pessoas nos Estados Unidos. Claro que talvez um argumento de quem queira defender o Zuckerberg é essas pessoas são manipuláveis, certo? Elas são assim. Então, assim, a culpa não é do Facebook, não fosse o Facebook, elas seriam manipuladas de outra forma. O lance, nesse caso, né, é que o Facebook vira um trampolim, ele facilita essa manipulação e com um custo baixíssimo, né, de estabelecer esses grupos de pessoas influenciáveis e conseguir induzi-las a uma decisão, enfim, a votar nesse ou naquele, né? Então, a gente leu aí esse texto essa semana, e a gente vai linkar aqui nas referências, são textos muito interessantes, na verdade eu li vários textos interessantes, que mostra como os russos criaram páginas que naturalmente agregavam pessoas com disposição dessas, digamos, falsas polêmicas ou polêmicas fáceis, né? Polêmicas simplórias, como anti-LGBT, anti-aborto, né? Pro-life, essas coisas, que agregam muita gente de um lado ou de outro, como iscas, né? Como, enfim, e usou dessas fanpages e desse movimento para aí sim, é uma alegação, né? Os russos teriam feito isso usando as ferramentas do Facebook. E aí uma das críticas é que o Facebook não revisa os seus anúncios. Mas um dos textos que eu li, o cara tenta fazer a conta de quantos anúncios teria no Facebook, e é óbvio que é humanamente impossível revisar antes de publicar, primeiro, porque mataria o negócio do Facebook, tipo, o cara não pode comprar algo ali na hora, fazer um anúncio, formatar e publicar na hora, né, e já panfletar ele, como, dada a quantidade de anúncios, parece que são, não sei se em um mês, vamos considerar um mês, são tipo 260 milhões de anúncios diferentes, segmentados por perfil que circulam no Facebook. Então, é humanamente impossível revisar isso sem matar esse negócio. O que o Facebook está tentando fazer agora é mudar algumas políticas relacionadas a campanhas políticas, né? O que, aí mudando rapidamente de assunto, é curioso, porque essa semana, como o Gus citou, tentaram colocar lá, infiltrar dentro entre aspas, né, reforma política, chamar isso de reforma é tipo um absurdo, né? É tipo, é revoltante. Mas tentaram encaixar nessa alegada reforma política a censura a censura, né, a questões de ódio, dizendo que se combateria fake news. O que passou, e é muito curioso, é que continuaram proibindo a compra de anúncios em publicidade na internet, porém, isso é muito curioso, eu não duvido que tem um lobby aí do Facebook e do Google, conseguiram o que eles chamam de impulsionar conteúdo. Ou seja, até o Poder 360 fez um editorial criticando isso, porque também é um site que vende publicidade, ou tem esse interesse em panfletar anúncios, né? Dizendo que prejudicou todos os sites nacionais, o que, no argumento deles, para mim, faz um certo sentido, porque, principalmente campanhas de vereador e de deputado estadual, ou seja, coisas mais localizadas, eles poderiam panfletar em sites locais, sites regionais, que alcancem esse público, em vez de panfletar
em grandes jornais, né? Porque diz que o que eles mantiveram é o anúncio no jornal impresso e na TV. O que o Poder 360 diz é que, pô, se passasse a panfletagem de anúncios, né, em sites normais, ia baixar um pouco o custo da campanha, porque os políticos já poderiam falar direto com o seu público na região onde eles estão, e não precisariam cavar espaço em tempo de TV, que é o mais complicado, porque é o que menos tem espaço, né? Se todos os vereadores, deputados estaduais querem falar na TV, fica aquela coisa ridícula lá daquele anúncio de remédio no final, de propaganda de remédio, que é ao persistirem os sintomas, procure a bula, não sei lá, procure o médico, entendeu? Que é algo feito, falado às pressas e não passa mensagem nenhuma. Bom, o que passou nessa alegada reforma política? Vai poder comprar anúncio no Facebook e no Google. Agora, parte do dinheiro desse fundo, que aprovaram esse fundo de 1 bilhão e 700 milhões, que, do jeito que foi aprovado, como comentamos na semana passada, pode ser aumentado, porque o critério é um pouco subjetivo, provavelmente ele vai aumentar já em 2018 e vai aumentando ao longo dos próximos anos. Parte desse dinheiro vai ser aplicado no Google e no Facebook, que vão ganhar dinheiro agora também com as nossas eleições. E, estranhamente, são duas empresas estrangeiras que trabalham com esse volume gigantesco de dados. E não são brasileiras, né? Ou seja, qualquer argumento aí de investir no mercado nacional aí cai por terra, porque quem vai ganhar agora muito dinheiro com as eleições no Brasil é o Google e o Facebook, enfim, coisas bizarras. Por fim, eu passei, como a gente já tinha definido o tema na semana passada, ao longo da semana eu fui identificando coisas que se relacionariam com o que a gente ia falar. E aí eu queria citar três casos, né? Na verdade, um dos três casos é esse de impulsionar o conteúdo político, né? Os outros dois, e que aconteceram comigo essa semana, é que tem um espetinho aqui perto de casa, uma espetaria, e do lado desse espetinho tem uma loja de açaí super fancy, assim, super cool, né? E aí nesse espetinho, obviamente, que é um lugar mais simples, não tem Wi-Fi, mas do lado desse espetinho, que é essa casa de açaí chique, açaí de boutique, eles têm Wi-Fi, mas o Wi-Fi só tem quem, se logando com o Facebook no sisteminha, compartilhe faça o check-in, né, naquele lugar. Ou seja, é um sistema oficial do Facebook que ele oferece para quem quiser utilizar essa conexão para o Wi-Fi via check-in, né? Ou seja, não só provavelmente esse estabelecimento fica com os meus dados, quem eu sou, né, quando eu estou lá, como também conta com essa publicidade, digamos assim, espontânea, entre aspas, para conseguir a conexão. Por sorte, ao você fazer o check-in, tem aquelas opções de visibilidade e dá para você setar para exibir aquele check-in só para mim. Então, eu consigo me conectar no quiosque do açaí, no Wi-Fi do quiosque do açaí, sem que ninguém precise saber que eu estive lá, até porque eu estou no espetinho do lado e eu não estou lá, né? Então, esse é um dos casos curiosos que eu vi essa semana. O outro, e que eu achei bem mais curioso, é que eu resolvi comprar um tênis, e antes de comprar eu resolvi pesquisar na internet. Então eu pesquisei o tênis que eu queria comprar, vi o preço, mas falei, vou pensar. Claro que depois eu entrei no Facebook, e aí a publicidade que estava para mim era do tênis que eu tinha visto, com 15% de desconto. E frete grátis, coisa que quando eu entrei na loja, não tinham me oferecido. Ou seja, aquela ferramenta de remarketing, né? Que eles pegam algo que você já foi impactado, viram que você não comprou e conseguem
exibir para você uma promoção incrível, baseada aí no seu perfil, né? Sabendo que você tem interesse naquilo. Claro que eu, aproveitando essa promoção, comprei o tênis, mas essa semana inteira, apesar de eu ter comprado o tênis, eu só vi em todos os sites que eu acessei, Facebook, todos os sites, Twitter, blá, Instagram, eu só vi esse tênis, a loja tentando me empurrar esse tênis. Então, enfim, eu até, de tanto ver esse tênis, comecei a comentar nesses anúncios, dizendo, já comprei, galera. Vocês precisam melhorar esse negócio aí, ou seja, acertam quando anuncia a promoção, mas tira se o cara comprou. Até agora eu tô vendo esse tênis, apesar de eu ter comprado ele. Então, esses foram os cases que eu passei essa semana, mais ou menos sobre o tema aí que a gente está conversando hoje. Pô, e você sabe que eu também comprei um celular aí tem umas 2 semanas e até agora continuo vendo propaganda do celular em todas as páginas que eu entro. É impressionante. E é curioso como eu não sei, né? Eu não sei o que está faltando para esses caras darem um salto do tipo assim, bom, já que você comprou um celular, talvez você queira essa tal outra coisa, né? E não ficar te oferecendo a mesma coisa que você já tinha comprado. Inclusive isso que você mencionou do desconto, né? No tênis, quer dizer, tem justamente, dentro dessas questões aí do perfil, né? Tem essa ideia de que algumas pessoas ganham mais desconto que outras, né? Porque elas têm, enfim, elas talvez sejam mais suscetíveis aqui do que ali, e aí você tem até a possibilidade de alguns sites trabalhando com a ideia de esses sites que vendem muitas coisas, né? De vários anunciantes, de colocar preços diferentes para diferentes pessoas baseados no perfil. Enfim, meio de Facebook do Pão de Açúcar, né, que te dá uns descontos personalizados baseado no seu histórico de compras, o que inclusive é interessante, é um jeito interessante de usar, não é no Facebook, então não interessa muito aqui, não vou entrar nesse mérito. Agora, uma coisa que, comentando só a questão, eu acho que você trouxe uma coisa importante que quer dizer, é muito fácil, né? A gente, quer dizer, tem saído na mídia, e aí tem que ver por diversas razões, né? Inclusive, talvez essa coisa da guerra dos anúncios, né? Porque, querendo ou não, o Facebook e o Google estão afetando seriamente o faturamento das empresas que estavam estabelecidas aí no campo da mídia publicitária, né? Então, tem que entender também em que medida que uma certa campanha contra esses dois meios que estão se tornando hegemônicos também não é uma espécie de reação autointeressada de certos grupos, né? Agora, de todo modo, o Facebook só tem 2 bilhões de usuários porque, cara, de alguma forma ele entrega alguma coisa que é útil para esses usuários. Então, quer dizer, quando eu falei lá no começo de que o verdadeiro cliente do Facebook são os anunciantes e nós somos o produto, né, que é o tema lá dessa matéria que saiu na Piauí, é uma tradução da matéria que saiu em inglês numa outra revista, depois a gente põe o link. Isso também é, de alguma forma, um jeito polêmico de colocar a coisa, porque, de certo modo, o Facebook tem atrativos para esses usuários, né? Tem valores para esses usuários que justifica eles estarem lá. Né? Então, em alguma medida, né, o Facebook é um lugar que te permite, de alguma forma, estar mais próximo do seu parente distante e acompanhar certas coisas que você, de outras maneiras, teria um pouco mais de dificuldade para fazer. Te permite estar conectado com algumas pessoas com quem também você não teria tanto contato assim, e ajuda as pessoas em questões de trabalho, sei lá, estudo, pesquisa, uma série de coisas que as pessoas fazem e, querendo ou não, ele funciona como um pouco dessa ideia de um espaço que permite você fazer algumas trocas, né? Então, é evidente que as pessoas têm interesse também no Facebook e tem essa coisa aí né, ela está vendendo ela está vendendo suas informações em troca dessas coisas. A questão é saber, talvez, colocar isso na balança, né? Como valorar essas coisas para você saber se você está vendendo caro ou barato. Você mesmo como informação para o Facebook. Eu acho que talvez o que muitas pessoas não percebem é que, em primeiro lugar, ela está vendendo essas coisas. E acho que esse tipo de conversa que a gente tem e esse tipo de matéria quando sai na imprensa é interessante para chamar a atenção das pessoas. Cara, você tem que saber que você está vendendo
né, que você está dando alguma coisa em troca disso aí que você está recebendo. E é importante ter isso, saber o que é isso. Porque também não acho que essa atitude assim negacionista e tal em torno do Facebook gera mais, enfim, é producente no sentido da desconexão completa, né? Claro, eu também, né, como o Rafa falou, ele meio que saiu do Facebook enquanto usuário diário aí, né, de publicar suas coisas de maior interesse ali. Já tem também um tempo que eu já não publico tanta coisa assim, né, não tenho muito interesse de ficar me expondo. Na verdade, eu tenho feito umas coisas que é deixar a minha timeline um pouco bagunçada, assim, até para ver como é que o Facebook retorna isso para mim, né? Então, mas de todo modo, ele é útil, né? Ele é útil porque tem uma lista de contatos ali, de vez em quando eu preciso de alguma coisa, eu consigo acessar as pessoas rapidamente. Então, eu também, né, não vamos ser hipócrita e falar que a gente é inimigo do Facebook ou coisa do gênero, que não é bem assim. E quanto ao Mark Zuckerberg, né, realmente ele não parece ser um completo sacana, embora ele é um cara inteligente, então ele provavelmente tem consciência daquilo de sacana que ele faz. Uma das coisas que me chama a atenção, quer dizer, esse discurso dele, né, de que nós vamos cooperar aí com as eleições, a gente quer tornar as eleições mais transparentes, mais corretas, vamos combater as fake news, e esse blá 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 todo. Inclusive teve uma fala dele completamente ridícula na semana passada, se não me engano, ou retrasada, em que ele disse que o Facebook estava trabalhando para garantir que as eleições alemãs seriam as mais transparentes e sei lá o que, lisas possível, entendeu? Tipo assim, cara, quem que esse cara pensa que ele que ele tem sei lá, a posição de ser um garantidor de eleições de um país como a Alemanha, entendeu? Quer dizer, por um lado, é bizarro, signo de uma prepotência muito louca do cara desse, né, que, sei lá, ele se enxerga tendo um poder gigantesco, mas por outro, cara, em alguma medida, ele tá com um poder gigantesco, né, e que um poder tão gigante que talvez ele comece a achar que pode ser isso, né. E aí a gente tem que se perguntar se a gente quer que um sujeito desse tenha um poder dessa forma, né? Quer dizer, talvez o problema aí não é saber se o cara é bandido ou não, ou se o cara é mal intencionado ou não, mas é interessante para a nossa sociedade humana nesse planeta que tenha um sujeito com tanto poder, e se não, o que a gente tem que fazer? Porque também não é o caso de crucificar o cara. Né? Ele tem uma série de méritos sobre como ele conseguiu construir esse negócio. E outras coisas que talvez não sejam tão meritórias assim, mas de todo modo, ele apareceu como essa coisa, né? E ele está com um poder muito grande, e esse poder precisa ser discutido. Evidentemente, não do modo como os nossos congressistas estão discutindo. Esse lance que você mencionou lá do Fernando Rodrigues, lá do Poder 360, tem tudo a ver. Quer dizer, os caras proíbem toda sorte de publicidade na internet e deixam apenas Facebook e Google. Quer dizer, você está entregando para duas empresas estrangeiras quase que um monopólio da propaganda da internet na eleição de um país. Isso é sem precedentes, cara. O Brasil também, mais uma vez, consegue fazer uma coisa que ninguém fez antes. É só inovação aqui, né, na política nacional. Você entrega de mão beijada o monopólio da publicidade eleitoral, né, parte significativa desses 1 bilhão e 700 indo direto para os cofres do Facebook. E, cara, nesse caso da Rússia, né, que é por isso que eu estava trazendo isso de volta, né, o Mark Zuckerberg fala, não, nós vamos trabalhar aqui para evitar que poderes estrangeiros tenham acesso a eleições locais. E aí não diz como ele vai fazer isso, e como você bem colocou, ele tem um problema aí, porque, cara, qualquer coisa que ele vai fazer no sentido de verificar os anúncios, ele vai contra o modelo de negócio deles, então é muito provável que ele não vai fazer nada disso. Ele contratou lá 1.000 pessoas para fazer checagem de anúncio. O que é 1.000 pessoas para fazer checagem de anúncio? Cara, é bosta. Quer dizer, ele vai continuar checando, a maioria das coisas não vão continuar sendo checadas. Ele está fazendo isso só só de fumaça para parecer que está rolando alguma coisa. Agora, o fato é que, cara, nesse processo da eleição dos Estados Unidos, o Facebook ganhou dinheiro.
Pode não ter sido um volume gigantesco de dinheiro perto do faturamento dele, mas de fato, cara, quanto mais gente envolvida em eleição, independente da origem, existir, mais dinheiro o Facebook ganha. Então nós temos claramente um problema de conflito de interesse. Então, cara, você esperar que esse cara vai resolver isso a contento, sozinho, de livre espontânea vontade, acho difícil, né? E aí a gente começa a entrar num espaço de regulação, que é tudo que o Facebook não quer. Então, a ideia de Facebook, tanto o Facebook quanto o Google, quando eles tentam passar a imagem, ou mesmo Microsoft, né, que a gente mencionou, tentam passar essa imagem de empresas gente boa, Apple, né, empresas legais, que as pessoas gostam, empresas cool, uma das coisas que elas estão tentando evitar é que haja uma pressão de opinião pública para que haja regulação na atividade dessas empresas por parte do Estado. Porque isso é o fim, né? Eles ganham no dinheiro porque, cara, não tem regulação nenhuma e eles estabelecem o modelo de negócio deles do jeito que eles quiserem. Eles conseguem ser monopólio, driblando lá a lei antitrust dos Estados Unidos e de outros países. Então, quer dizer, o maior fantasma para essa galera é regulação. Inclusive, eu lembrei disso aqui falando de regulação, eu lembro do Elon Musk, né, que também é um cara que vem desse tipo de... Né, desse mercado aí, Vale do Silício, ficou bilionário, está fazendo uma série de coisas, e grande parte do crescimento dele né, e dessas outras empresas tem a ver também com a ausência de regulação, porque eles estão trabalhando na fronteira desses setores novos na economia, mas quando, naquela conversa que a gente teve sobre inteligência artificial, o ponto do Elon Musk nessa discussão, um cara que é cético e acha que a inteligência artificial é uma parada perigosa para a humanidade, o ponto dele, aparentemente contraditoriamente com a questão das atividades econômicas principais ou originárias dele, é que, cara, precisa ter um Estado regulando certas atividades, porque senão vai dar merda. E talvez, cara, é algo que precisa surgir nesse sentido, nesse âmbito, embora não tenha nada a ver com o que nossos deputados fizeram nesse jabuti aí da eleição. Mas alguma coisa talvez tenha que surgir no futuro. Eu acho que, assim, para a gente caminhar para o final, eu acho que a gente podia falar um pouco do seguinte, né? E que, na verdade, eu quero perguntar para você, Rafa, porque eu não sei muito bem o que pensar sobre isso, mas, cara, várias dessas empresas, ou dessas coisas que surgiram na internet aí, dos anos 90 para cá, tiveram uma espécie de ciclo de vida, né? Então, você teve... sei lá, você mencionou MySpace, Friendster, a gente teve outra rede social, né, o Orkut, a gente tem várias coisas que, ou mesmo esses aplicativos de download, né, de peer-to-peer, que, cara, eles têm um momento em que eles surgem, tem um crescimento vertiginoso, eles entram na fase de monetização, ganham algum dinheiro e depois parece que vem uma espécie de declínio. Tem tido ciclos dessa forma. Uma pergunta que eu tenho, né? Por exemplo, no caso do Google, por exemplo, eu percebo que grande parte deles se enveredarem cada vez mais por caminhos diferentes dentro da internet e abrindo frentes diferentes tem a ver com uma tentativa de evitar um ciclo desse tipo. Só que no caso do Facebook, eu não vejo tanta diversificação assim, cara. Eu vejo o Facebook crescendo como continuando sendo essa coisa, essa ferramenta de hiperpublicização aí de anúncios. Ele tentou uma outra coisinha aqui, sei lá, internet.org, mas todas essas outras coisas que o Facebook faz em paralelo giram em torno da venda de anúncios principal dentro da plataforma dele. Então não tem uma diversificação de serviço como tem no caso do Facebook, né? Tipo, o Facebook tem lá, sei lá, o Google Maps, tem as ferramentas lá de edição, né? Tem o lance, né? Os Google Docs da vida, o Drive, essas coisas todas. Quer dizer, o Facebook, ele se tornou uma empresa muito mais parecida com algo que a Microsoft queria ser, ou que a Microsoft foi por um tempo, mas enfim, os novos tempos abriram novas frentes, e aí o Google se tornou uma coisa maior, mas de todo modo tentando preencher vários espaços diferentes e ser uma empresa diversificada, ao passo que o Facebook, tudo que ele faz parece girar em torno de trazer você para a timeline de alguma forma, como esse caso que você citou aí dessa vinculação do Wi-Fi grátis com você dizer que você está num determinado lugar. Onde que vai aparecer, né, o seu check-in? Vai aparecer na timeline. Então o Facebook concentra tudo nesse lugar. A pergunta é, o Facebook vai acabar?
né? Quer dizer, ele chegou em 2 bilhões de usuários. Né? Tem gente dizendo que, cara, o limite do Facebook é em torno de 2 bilhões mesmo, porque aí você tem umas restrições, tipo na China, na Rússia, em outros lugares de grande população, que meio que vai ser difícil do Facebook chegar, por exemplo, a 3 bilhões. E aí, né? O Facebook ele vai acabar, ele vai ser substituído, entendeu? Vai mudar alguma coisa ou não? Ou a gente chegou num ponto de estabilidade, o Facebook é uma parada que vai continuar. Né? Ele vai se adaptar a alguma diferença, mas o Facebook vai viver para sempre. Provavelmente você não tem resposta para isso, mas enfim, eu acho que essa é uma questão que me parece interessante, na verdade, sobre o Facebook. Sim, e essa é uma questão que passa também por outras empresas. Tirando, acredito que a Amazon, que é a mais peculiar das gigantes, e a gente talvez um dia podia fazer também um programa sobre a Amazon, porque é o perfil mais ousado, mais sofisticado de empresa hoje em dia. Esse dilema que você falou do Facebook também é o mesmo do Google, né? Então, o Google faturou ano passado 81 bilhões com o lance de publicidade dele. Só que, por exemplo, o Android, que hoje dá para se dizer, é o novo Windows, né? O Android, eles faturaram 20 bilhões, e não é com publicidade. Claro que acredito que esteja incluída aí a questão do Play Store, mas é também com licenciamento, né? Porque toda empresa que usa Android, e tirando a Apple, todas as outras usam Android, aí você vai dizer aqui, tem 1%, putz, 1% não é nada. Então dá para dizer que o Android é o novo Windows, e em quantidade de usuários já é maior que o da Apple. Então o Google também ganha com licenciamento. E aí, acredito que o Google, nesse sentido, é o mais frenético na tentativa de diversificação. Tanto que criou o Alphabet, né, que seria a holding que agora controla Google, Android, entre outras coisas mais, como a questão de carro autônomo, né? Tem aí o Nest, que é aquele aparelhinho, né, para regular a temperatura em casa. Então, o Google está tentando se diversificar e ganhar dinheiro de outras formas, mas ainda é difícil. O Facebook, mesma coisa, né? O Facebook tem uma característica que o Zuckerberg ele não tem um perfil, ou, digamos assim, o histórico de produto do Facebook não tem inovação. O Facebook, quando surgiu, ele era um Friendster para universitários, beleza, mas em relação à interação não tinha nenhuma inovação. A timeline atual do Facebook, até 2006, não existia. Passou a existir quando lançaram o Twitter. E o Twitter tinha uma dinâmica de timeline, né? Que tem até hoje, o Facebook reproduziu isso. E se você for ver tudo que tem hoje no Facebook, ele vai reproduzindo coisas que, fora do Facebook, conquistam usuários. Então, se ele não reproduz isso, ele tenta comprar a empresa. Como ele tentou comprar o Twitter, não conseguiu. Ele comprou o WhatsApp, conseguiu. Tentou comprar o Snapchat, não conseguiu. O que ele fez? Criou o Stories do Instagram, que também é uma empresa que ele comprou. Então, eu acho que ele sabe que se ele não tomar algumas atitudes, ele pode ser só mais uma modinha passageira. O lance é que, enquanto ele não é uma modinha passageira, ele está tentando ganhar o máximo de dinheiro possível e diversificar, mas, claro, sempre com uma estratégia aí de sinergia, né? Que é um outro jargão do mercado. O lance é que, voltando um pouco, então, assim, respondendo a sua pergunta, o Facebook pode estar, sim, dentro de uma dinâmica cíclica, e uma das peculiaridades do setor de tecnologia e de seus usuários, né? Então, se você pegar o smartphone, 10 anos atrás ele não existia. Hoje ele é um produto muito mais vendido do que computador de mesa. E dá para se dizer que ele é um computador. Então, o novo iPhone 10, né? iPhone X, ele já é tão poderoso quanto um Mac de mesa. Então, é muito provável que já nos próximos anos a gente vai comprar um smartphone, ligar um teclado nele, ligar ele no monitor, né? Claro que tudo isso sem fio, e vai usar um computador que, no fundo, é o seu celular, que já é um computador,
e só falta esse poder aí de ele, enfim, o computador de mesa vai ser uma casca, porque o processador e a memória e o HD, tudo salvo na cloud, vão ser o smartphone. Então, uma das características desse setor é essa dinâmica, que os produtos nunca param. Eu até estava tomando uma cerveja com meus amigos na sexta, e eles estavam. Alguém falou, né, pô, mas tecnologia é igual carro. Eu falei, mais ou menos, né? O carro tem 4 rodas desde que começou. Aí a moto tem 2 rodas, beleza. Se você botar mais uma roda, vira um triciclo, mas não tem como você fazer um carro de 5, 6 rodas. Talvez isso já vira um caminhão. Então, estou dizendo assim, a dinâmica de possibilidades ali é bem menor. Tanto que a gente está vendo os carros agora vão passar a ser elétricos, mas a eletricidade mesmo não é algo recente, né? Enfim, se desenvolveu as baterias, mas é outra dinâmica. Já a dinâmica dos computadores eles ficam mais poderosos. Compara, por exemplo, as diferenças entre usar a internet de hoje e a de 20 anos atrás. Muda tudo, as possibilidades de interface acompanham o formato das telas, as cores, a banda, né? Então é uma dinâmica muito própria. E é por isso que existe essa questão cíclica, né? De aparecerem modinhas que superam as modinhas anteriores. Então, assim, eu não acho que eu acredito que o Facebook, sabendo disso, ele está tentando. Então, eles estão tentando aí ver uma estratégia em torno disso, como o Google, que essa semana lançou também um celular mais fodão, né, um sistema de conversa ali, que são esses assistentes virtuais, né, que super inteligentes, tanto que a nova estratégia do Google, segundo ele, é lançar os produtos do Facebook vão ser pensados no seguinte: seja hardware ou software, entre o usuário e esse software ou hardware, eles querem ter sempre uma camada de inteligência artificial para aprender quem é esse usuário e que esse produto, né, seja software ou hardware, se adeque às necessidades de cada pessoa, ou seja, não vão ser, digamos, ainda que o mesmo produto, vão ser usados de forma diferente. Então, a ideia é que a inteligência artificial possa personalizar automaticamente as funções diante do que precisa cada usuário. Então, essa seria a nova estratégia do Google. Então, isso tudo são tentativas, né? A gente estava falando da missão, e eu também vou falar algumas coisas aqui para já encerrar. A gente estava falando da missão do Facebook, esse lance de conectar pessoas. Na verdade, essa função é da internet, né? E o Facebook, claro, quer fazer com que as pessoas na internet usem o Facebook para se comunicar. Mas ali no começo dos anos 2000, tinha os blogs, e os blogs eram eficazes nesse sentido, mas não tão eficazes quanto é o Facebook, né? Então eu lembro que eu participei dessa primeira onda de blogs e era muito legal, e isso te dava um certo prazer de publicar coisas e ser lido e interagir com as pessoas por e-mail, coisa que o Facebook, né, matou por agregar tudo dentro dele, que esse tipo de centralização é ruim, porém é compreensível, né? Eu queria só, para finalizar, por quê? Para colocar a seguinte questão. Você falou que o Facebook ele traz alguma utilidade, dá algum benefício para as pessoas, por isso que as pessoas usam o Facebook. Eu acredito que sim, mas eu não acho que seja tão simples, né? Então, quando eu não saí do Facebook, também porque, por trabalhar com internet, eu dependo de estar no Facebook em alguns momentos, principalmente para as questões de mídia social, né? Como serviço, né? Atualização de fanpage e tal, como também hoje você faz login em vários serviços usando o Facebook, o que talvez para mim é a maior utilidade dele, porque daí eu também não preciso ficar me inscrevendo toda vez que vou usar um serviço, eu já uso o Facebook como atalho. Apesar de não usar mais o Facebook de forma diária, né, eu publiquei um texto esses tempos atrás, onde eu relacionei algumas frases que para mim são emblemáticas, que trazem um pouco e mostram sobre a nossa relação com o Facebook. Eu queria ler pelo menos 4 delas, elas parecem ser um pouco longas,
mas acho que complementam bem o nosso debate aqui, né? Então, essa primeira é do Kyle Drake, que é um fundador do NeoCity, que é um cara que também idealista, que quer resgatar aquela fase do GeoCities, né? Onde todo mundo ia lá e criava sua própria página e aprendia HTML na raça, e ele lançou o NeoCities, né? Então ele fala, vá até um perfil do Facebook e pondere sobre o que temos hoje. Em vez de aventuras nas grandes possibilidades incógnitas da web, passamos a maior parte do tempo nas redes sociais, comunidades aborrecidas e suburbanas, onde o perfil de todos parece exatamente o mesmo, e exibe o mesmo conteúdo dentro de um mesmo arranjo. Raramente construímos coisas nessas redes. Em vez disso, consumimos e apenas relatamos nosso consumo. A uniformidade insossa da interface do Facebook rivaliza com um corredor de apartamentos de um bloco soviético de prédios residenciais. Diferente da web que tínhamos, a web de hoje é uma cortina de ferro digital triste, patética, orientada para o consumo. Outra frase, que é do Adrian Chen, que é um blogueiro e escritor bastante conhecido na internet, ele escreveu bastante tempo o Slate e tal. Aliás, tem um texto dele maravilhoso, que eu vou te passar depois, que é quando ele vai na Rússia tentar entender alguma coisa que está acontecendo lá com esses sistemas de manipulação de pessoas, e ele mesmo é manipulado sem saber, e depois que ele sai da Rússia, aparecem notícias na Rússia dizendo que escritor americano é visto com neonazistas, e a forma como isso acontece é muito impressionante. Depois eu vou te passar, eu vou pôr aqui até como curiosidade nas referências do programa de hoje. Mas ele fala o seguinte, numa outra matéria que ele fez também sobre o Facebook. Hoje, a internet é uma gosma venenosa que corrói os laços de amizade verdadeira através de atualizações triviais de status no Facebook e imagens chatas de animais de estimação e crianças. Isso é um desperdício da enorme variedade de experiências disponíveis online. Críticos mordazes compreendem que nosso descontentamento com o Facebook pode ser rastreado até os valores específicos que fundaram esse site. Tudo é reduzido ao tamanho de seu dono, escreve Zed Smith. Dar uma cutucada, pois é isso que os garotos tímidos fazem com as garotas quando estão com medo de falar com elas, preocupados com trivialidades pessoais, pois Mark Zuckerberg pensa que trocar trivialidades pessoais é o que amizade significa. E, por fim, também uma crítica ao Facebook do escritor Douglas Rushkoff, que até saiu do Facebook, apagou o perfil dele e publicou esse texto, que o Facebook não existe para nos ajudar a fazer amigos, mas para transformar nossa rede de conexões, preferências a marcas e atividades ao longo do tempo, nosso grafo social, em dinheiro para os outros. Os usuários finais e verdadeiros do Facebook são marqueteiros que querem nos atingir e influenciar. Eles são os clientes pagos do Facebook. Nós somos o produto. E somos nós que trabalhamos. As incontáveis horas que a gente, os jovens em particular, gastam em nossos perfis são o trabalho não remunerado que justifica o valor das ações do Facebook. Então, são visões um pouco mais pessimistas, né, sobre a nossa relação com o Facebook. E, por fim, quero dizer o seguinte, essa ideia simplista de que se você não gosta do Facebook, basta não usar, é como você chegar para alguém que tem compulsão alimentar e dizer, basta não comer. Por quê? Porque o Facebook e as redes sociais se aproveitam, talvez inicialmente de forma indireta e sem saber, de mecanismos cognitivos nossos, entendeu? Então, claro que hoje, sabendo de tudo isso, tudo é construído para nos manter ali, e não de forma indireta e de forma ingênua, de forma direta e de forma assintosa. Então, lendo uma última frase que eu acho que prova, ou diz muito sobre esse ponto para mim, é de um escritor chamado Seth Godin, que ele fala algo que para mim resume essa nossa relação com esse tipo de produto, que ele fala: o smartphone, assim chamado em homenagem às empresas com fins lucrativos que foram inteligentes o suficiente para construí-lo, é uma máquina otimizada, testada e polida para nos manter de prontidão. Até agora, a Apple fez $1 trilhão nos tocando notificações.
Cada vez que toca, nós recebemos uma dose de dopamina. Toda vez que percebemos que não verificamos há 2 minutos, recebemos uma dose. Doses, doses, doses. Repetidas doses. A caixa vibra, sentimos esperança e medo. Nossa solidão diminui. Então verificamos e perdemos novamente. Mas estamos viciados. Então colocamos o telefone no bolso e esperamos que ele volte a nos notificar. Para dizer que essa relação não é tão simples. A verdade é que, sim, o ser humano vive os dilemas da vida humana e a gente se sente confortável e recebe doses de hormônios e de neuroreceptores toda vez que a gente recebe um like, que alguém comenta alguma coisa. Então é muito difícil você não estar fazendo alguma coisa em algum momento e não voltar para alguma rede social para ver se alguém te deu algum like, se alguém interagiu com você, porque isso nos faz bem, nós somos seres sociais e, de certo modo, essa intensidade de interações online usa esses nossos dispositivos aí para tirar proveito disso. Então, não acho que seja tão simples simplesmente parar de usar, né? É complicado. Quando você para de usar, você sente falta, você quer voltar lá, você tem que tirar do bookmark, entendeu? Então, não é simples. Por isso que, enfim, eu acredito que é uma relação um pouco mais complexa e que não é fácil de se libertar aí das notificações das redes sociais. Então, da minha parte, eu acho que é isso. Pô, velho, foi muito bom esse final, na verdade, porque talvez, inclusive, isso tenha a ver com a pergunta, né, que eu tinha colocado, porque talvez uma coisa que ele tenha encontrado, mais do que um nicho de mercado, mais do que uma questão, né, mais do que um nicho de mercado bem sucedido para vender bem publicidade e explorar um trabalho não remunerado, ele encontrou um meio de vincular as pessoas justamente que apela para esses mecanismos emocionais e, de certa forma, aditivos, né, que tem no Facebook, né, e talvez esse seja o trunfo dele. E uma coisa que poderia substituí-lo, talvez tenha que justamente melhorar a intensidade, né, dessa recompensa, né, seja muito sério, né, porque na verdade é quase assim, a fronteira daqui para frente seria aumentar a capacidade aditiva dessas do que quer que venha para frente, né? Aí me faz pensar em cara, realidade virtual, né? Será que o próximo salto vai envolver algo desse tipo, né? Se hoje as pessoas têm esse mecanismo de recompensa já bastante suscetível a esse sistema de notificação, né? Essa coisa de receber a curtida, dessa sensação de prazer de ter, de se repercutir na rede social, o que né, qual que é o próximo nível disso, né? Os caras vão começar a prover mundos virtuais extremamente recompensadores, extremamente prazerosos, enfim, e aí talvez isso suplante essa timeline, digamos assim, insossa e morta, como os outros caras citaram, mas que ao mesmo tempo, apesar dela ser tão árida, ainda consegue gerar tanta afetação emocional em nós seres humanos, né? E talvez esse seja o trunfo do Zuckerberg, mas me faz ter medo do que vem pela frente, né? De como escapar do que quer que seja oferecido daqui para frente. Eu acho que é isso, então. Já vou agradecer o pessoal que nos acompanhou, que está ouvindo isso depois que a gente publicou. Amanhã a gente deve colocar isso lá no Medium, junto com esse monte de referências que a gente colecionou essa semana. E aí amanhã também a gente anuncia também o tema da próxima semana, que a gente ainda não. A gente está com uma lista de temas, a gente precisa escolher qual que vai ser o da próxima semana, mas a gente já anuncia isso na postagem amanhã. Então já me despeço aí do pessoal, obrigado a todo mundo, valeu, Rafa, mais uma excelente conversa, e até a semana que vem. Até semana que vem, pessoal, obrigado aí por tudo, falou, valeu.